Vamos orar, agradecendo ao Senhor Deus por essa oportunidade. Mas antes eu queria parabenizar ao pastor Ricardo como pastor de ensino, a Secretaria de Ensino da Igreja pela iniciativa. E para mim é uma honra, né? É uma honra estar aqui, tendo essa responsabilidade de trazer esta mensagem. Vamos então orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos a tua revelação para, como igreja militante, vivermos como uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, uma igreja realmente que seja uma igreja e venha a ser uma igreja para a glória do teu nome. O nosso propósito hoje aqui, Senhor, é a glória do teu nome. E eu quero assim te agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram e quero rogar sobre eles a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu vou aqui, irmão, só ligar o cronômetro para estar dando a oportunidade ao nosso segundo palestrante, né, meu amigo, irmão, colega de jumper também, Arius, o meu mestre, né? Mas vamos lá. Queridos, eu tenho uma responsabilidade hoje de falar a todos sobre a Escola Bíblica Dominical, a história e desafios atuais. Então, para eu falar sobre isso, eu vou voltar um pouquinho na história e falar sobre alguns contextos, que são a Era das Trevas, a Reforma Protestante e o avivamento inglês. Então, nós vamos tocar um pouquinho, uma pincelada. Eu vou ser rápido, porque o tempo, eu tenho 45 minutos, e a partir desse momento se inicia o meu cronômetro, eu vou ser pontual, ok? Vamos lá, então. Era das Trevas, né? Conhecido também como a Idade das Trevas, foi um termo adotado pelos humanistas do século XVI como um tempo de ruína e flagelo. A Era das Trevas foi resultado de fatos e acontecimentos negativos ocorridos ao longo do período da Idade Média, tais como as guerras, as invasões bárbaras, as crises da agricultura, as epidemias, a imposição da igreja, a Inquisição em relação aos hereges, a centralização da economia restrita aos feudos, a desigualdade, as desigualdades sociais, dentre outros aspectos. Bem, vamos lá. Nesse período, aconteceu a queda do Império Romano pelos invasores bárbaros. Aconteceu também nesse período, chamado Era das Trevas, o surgimento do monasticismo e do papado. Aconteceram também as controvérsias teológicas, aonde os primeiros concílios foram criados para reformular a teologia que tinha sido destruída pela Igreja Católica e pelos líderes religiosos da época. E o primeiro concílio que nós temos conhecimento nesta tão conhecida Era das Trevas foi o Concílio de Nicéia em 325, perdão. O segundo foi Constantinopla em 381. O terceiro foi o de Éfeso em 431. O quarto, Calcedônia, no ano de 451. O segundo concílio de Constantinopla aconteceu em 553. O terceiro concílio de Constantinopla aconteceu no período de 680 a 681. E, por último, o segundo concílio de Nicéia, em 787. Todos esses concílios foram concílios que foram levantados em defesa da fé, refutando as heresias e as doutrinas erradas que surgiram na época. E desses concílios, várias outras doutrinas surgiram, principalmente, né, a da Trindade e outros, que agora não vem, senão a gente vai sair do foco, que é a escola bíblica. Nesse contexto também, aconteceu as conquistas árabes. O que aconteceu nesse contexto? Os árabes guerrearam o mundo naquela época e quase conquistou todo o mundo antigo, mas por providência de Deus, isso não aconteceu. E por fim,
veio a decadência papal e a religião começou a entrar em declínio, né? Aí veio a rejeição à liderança papal, e isso foi terrível, e a igreja começou a perder a sua forma. Por que reforma? Porque a igreja perdeu a forma, perdeu sua identidade. Com isso, no século XVI, nasce a necessidade de uma reforma. E a reforma, ela visou uma renovação, uma correção da tradição da igreja, né? A igreja, ela precisava ser revista nas questões, principalmente com relação à tradição, por causa da igreja vigente da época, que colocava a tradição acima de todas as coisas, principalmente da piedade. Bem, a reforma, ela defendeu a necessidade de uma volta às escrituras como fonte primária e crítica da teologia cristã. A reforma também trouxe o livre exame das escrituras, desenvolveu a doutrina da graça, dos sacramentos e da igreja, né? Isso aí foi o ponto principal da reforma neste contexto. Também a reforma, ela trouxe novas abordagens às questões políticas. Nós temos ciências que na época do papado o feudalismo dominava, e por causa disso tudo era concentrado na igreja. E a igreja, ela tinha tudo para si, e o povo era literalmente um povo sem informação, sem cultura, sem recursos, sem alimento, tudo era feudal, né, nesse contexto. E por fim, nasce a burguesia, o feudalismo é destronado pela burguesia, as rotas marítimas são descobertas e o comércio, ele se torna riquíssimo nesse momento, e aí o homem não vive só da terra, o homem começa a viver de um comércio e nasce com isso os banqueiros da época, né, os empresários, eu vou dizer assim, os burgueses. E aí morre o feudalismo, e tudo isso acontece nesse contexto da reforma. Bem, no século XVIII, acontece um fenômeno na Inglaterra chamado o avivamento inglês. E o avivamento inglês foi o contexto principal, e aí nós vamos entrar no assunto, do surgimento da escola bíblica dominical. Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, todos vocês que estão aqui, eu sei que estão aqui porque têm interesse pelo ensino. Com certeza a maioria de vocês tem essa consciência da importância do ensino para a igreja. E eu quero dizer para vocês que a escola bíblica dominical, e nós vamos ver daqui a pouco, é fruto de um avivamento que ocorreu no século XVIII. É por isso que eu creio que até hoje a escola bíblica permanece, porque ela é de Deus. Ela é um fruto de avivamento. Observem isso. E o que aconteceu aqui, depois do século XVIII? John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield e John Newton foram os principais líderes, né, do importante movimento religioso na Inglaterra, que ficou conhecido como avivamento evangélico do século XVIII. E esse avivamento, ele teve grande impacto na sociedade da época, principalmente com relação às prisões da época. As prisões eram muito desumanas, eram muito sujas, elas não tinham condições, eram bárbaras. E aí, essa reforma, esse avivamento, trabalhou a questão das prisões. Também, a reforma, ela lutou contra o trabalho infantil nas fábricas de tecido da Inglaterra, que no final foi proibido mediante uma lei do parlamento. Então, os reformadores começaram a trabalhar a questão da piedade, da humanidade, do amor, e com isso, a exploração do trabalho infantil, ele foi extirpado pelo parlamento, que concordou com isso. E as crianças que trabalhavam, nós vamos ver daqui a pouco, eram de 8 a 10 anos, ok? Bem, também, esta reforma, ela trabalha
uma campanha contra o tráfico de escravos, que era muito forte na época, ok? E eles deram muita ênfase em educação e missões mundiais. E, por fim, surge a escola bíblica, que, na verdade, dominical veio depois, né? Aí entra em cena, nessa cena, esse senhor chamado Robert Hicks. Era um jornalista inglês da cidade de Gloucester, né? Esse homem, ele pegou e começou a se preocupar com as crianças pobres que trabalhavam nas fábricas de tecidos durante a semana e aos domingos. E aos domingos ficavam perambulando pelas ruas, né, ociosas, com certeza sendo influenciada pelo meio corrupto. E ele olhou aquilo e ele se compadeceu. E o que aconteceu? Em 1780, ele criou uma escola para alfabetizar e evangelizar essas crianças. A escola funcionava de 10 às 17 horas e incluía aulas de leitura e redação, estudo da Bíblia e períodos devocionais. Isso aos domingos, né? A ideia teve grande aceitação em 1786. Essas escolas já reuniam cerca de 200.000 crianças na Inglaterra. Que coisa linda, né? No início, os professores, eles eram pagos, mas depois eles se tornaram voluntários. Bem, o movimento, ele se difundiu para outros países, inclusive Estados Unidos, em 1803. E foi criada a União das Escolas Dominicais. Com o passar do tempo, surgiram grandes associações que promoviam conferências, preparavam materiais didáticos e treinavam professores. O extraordinário movimento missionário do século XIX difundiu as escolas dominicais por todo o mundo. Foram realizadas muitas convenções mundiais de escolas dominicais e atraíram milhares de delegados e importantes líderes das nações envolvidas. A primeira escola dominical permanente no Brasil foi fundada pelo casal Robert e Sarah Kelly em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. No início do século XX, foi criado no Rio de Janeiro a União das Escolas Dominical do Brasil, uma filial da Associação Mundial de Escolas Dominicais. Mais tarde, passou a se chamar Conselho Nacional de Educação Religiosa. A partir de 1921, essa organização publicou as lições internacionais da escola bíblica, da escola dominical, seguindo o programa adotado por uma comissão internacional sediada em Chicago, para uma data muito valorizada pelas igrejas no início do século XX, era o chamado Dia do Rumo à Escola Dominical. Um grande entusiasta da educação cristã no Brasil foi o reverendo Erasmo de Carvalho Braga, professor do Mackenzie College, do Seminário Presbiteriano e do Colégio Culto à Ciência, né? Em Campinas. Foi também o grande promotor da cooperação evangélica no Brasil, por meio de uma entidade denominada Comissão Brasileira de Cooperação. Ele preparou 8 volumes do livro do professor, um material de apoio às lições internacionais, contendo comentários dos textos bíblicos, ricas ilustrações e valiosas sugestões pedagógicas para crianças, adolescentes e adultos. Em julho de 1932, reuniu-se no Rio de Janeiro a 11ª Convenção Mundial de Escolas Dominicais, com mais de 1.300 delegados de 33 países. Foi o maior encontro do protestantismo mundial a ser realizado até então na América do Sul, causando um forte impacto nas igrejas evangélicas do Brasil. Bem,
A escola bíblica, ela tem desafios que são atuais. E nós ouvimos aqui um pouquinho da história. Eu estou sendo muito sucinto na história, porque, na verdade, eu quero me ater aos desafios atuais. Mas isso aqui é uma síntese de como chegou a escola bíblica no Brasil. A escola bíblica é fruto de avivamento no Brasil. Ela veio por meio dos missionários americanos. E nós sabemos que o Brasil foi colonizado, né, pela Igreja Católica, por missões católicas. E quando a primeira missão veio aqui, eles ficaram apenas 2 anos. Por quê? Porque o sistema político-religioso da época não os permitiram ficar. E depois vieram o que nós vimos aqui, né, no Rio de Janeiro, onde permaneceu e, com certeza, ficou fundada e firmada a escola dominical no Brasil. Mas, irmãos, a escola bíblica dominical, ela tem grande importância para a igreja, grande, né? E eu queria, assim, trazer à mente que o primeiro ponto que eu penso que nós temos que ter como igreja é trazer, como desafio atual, é trazer à igreja a consciência sobre a importância da escola dominical para cada família. A escola dominical é essencial para o discipulado. Igreja sem doutrina é uma igreja sem identidade. É uma igreja que é movida por ventos de doutrinas. E quando nós temos doutrina, quando nós somos uma igreja que tem realmente uma identidade, não é qualquer coisa que nos influencia, porque nós somos firmados na palavra. Na palavra. Outra coisa interessante é que a escola bíblica, ela possibilita a unidade doutrinária da igreja, visionária e missional. Quando nós realmente somos uma igreja assim, e glória a Deus, porque a IP Manaus, a Igreja da Amazônia, para a glória de Deus, na visão do nosso pastor, na visão do nosso pastor de ensino, do nosso conselho, é uma igreja que realmente possibilita esta unidade, possibilita essa visão. É por isso que é visionária, é por isso que ela é missional, é por isso que a nossa igreja, ela hoje tem crescido. A escola bíblica também, ela trata sobre questões atuais. Por quê? Porque a Bíblia, ela é sempre atual. Porque a palavra de Deus é atual, a Bíblia é a revelação do Senhor. A Bíblia, ela nos ensina a viver, quando assim nós temos compromisso com leitura, oração, jejum, ela nos leva a viver uma vida no Espírito. E quando nós temos uma vida no Espírito, nós vivemos em discernimento, sabedoria e entendimento espiritual. Ela vive firmada na palavra, e quando nós estamos firmados na palavra, nós estamos firmados no ensino. E esse é o compromisso da escola bíblica. E nos dias atuais, os desafios que nós encontramos hoje, é literalmente conscientizar a igreja a participar da EBD ou da escola bíblica para ser uma igreja mais forte. Uma igreja mais segura nas suas convicções. A escola bíblica nos leva, e agora eu quero me prender um pouquinho mais nisso, a negar o espiritualismo antibíblico. Para todo e qualquer homem de Deus, independente de denominação, que tem compromisso com Deus, ele entende que a palavra de Deus é a sua regra de fé e prática. Isso nós não podemos negociar como igreja, nunca, nunca. E quando nós estamos realmente compromissados com a escola bíblica dominical,
E esses líderes, eles são homens fiéis e idôneos. Homens que têm compromisso com o Senhor. É por isso que não é qualquer pessoa que pode ensinar. Às vezes, irmãos, eu quero mostrar algumas questões aqui desse espiritualismo antibíblico. As redes sociais, e eu vou falar de desafios atuais. Tem tantas pessoas hoje dentro da igreja falando em nome de Deus, querendo agir como líderes religiosos, falando um monte de coisa fora do contexto da palavra do Senhor. E isso é gravíssimo. Eu quero aqui convidar você a abrir comigo Apocalipse. Por favor, vou aqui na minha Bíblia digital. Deixa eu só encontrar aqui, que no computador não sou tão rápido como vocês. Aqui, Apocalipse capítulo 22. Esse texto, eu sempre converso muito com os meus filhos em casa. Eu tenho temor. Irmãos, eu estou 3 dias preparando o que eu vou falar aqui, com medo de errar. Porque falar sobre a palavra de Deus é algo seríssimo. E eu vou mostrar para vocês. Conclusão do livro, versículo 18 do capítulo 22. Quem está falando aí é o Senhor Jesus. O vencedor. Aquele que abriu o livro. E ele diz assim: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Quem está falando isso é o Senhor. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a responsabilidade que cada um professor, cada um pastor, cada um membro da igreja tem que ter quando abre a sua boca para falar sobre as verdades divinas. Nós não podemos falar coisas movidos por um falso espiritualismo. Nós não podemos ter referências para a igreja, ou referência para a escola bíblica fora da palavra de Deus, porque as nossas bases teológicas, doutrinárias, culticas, todas estão na Bíblia, revelada para a glória de Deus. E ponto. E nos desafios atuais, o que nós temos que fazer, professores de escolas bíblicas, pastores presentes, é atrair, investir o que puder no ensino da igreja. Porque o ensino traz unidade. O ensino traz propósito. Traz visão e traz compromisso com uma vida prática diante do Pai. No contexto do avivamento do século XVIII, o meu retorno caiu um pouquinho aqui, eu não sei se mexeram. O avivamento do século XVIII, aí, obrigado. O que aconteceu nesse avivamento? Os puritanos, eles preservaram 3 coisas importantes na pregação. 3 coisas importantes. Primeiro,
uma pregação expositiva. E essa pregação expositiva, ela era tremendamente preparada, e versículo a versículo era tratado. Segundo, essa pregação era doutrinária. Ela trazia literalmente à igreja um sentido de realmente levar o homem a conhecer Deus, o Deus revelado nas Escrituras. E terceiro, essa pregação expositiva, doutrinária, ela levava o homem a ter uma vida prática no dia a dia. Dentro dos nossos compromissos e os nossos desafios atuais, nós temos que realmente, querida igreja, procurar isto. Procurar estar submisso ao aprendizado. Eu quero ler uma frase aqui, o outro slide, de dois grandes influenciadores do século passado. Mas antes de ler a frase, eu quero ler algo interessante que eu escrevi nesse próximo slide, que fala sobre o ensino, o discipulado. Diz assim, o discipulado é a parte fundamental na vida de um cristão, principalmente no início da caminhada. Através dele, recebemos orientações importantes sobre a vida cristã à luz da palavra de Deus. Devemos sempre ser discipulados por Cristo e nos colocarmos diante dele em submissão, cumprindo a missão que ele nos ordenou. Nós somos embaixadores de Cristo. E cada um de nós vamos prestar conta por isso. A nossa responsabilidade é testemunhar a Cristo. Mas se você observar, Jesus, ainda adolescente, estava no templo, aprendendo, estudando. Toda a sua vida ele esteve no templo. E no final, ele era o próprio templo. Interessante isso, né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, diz assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Eu me lembro, irmãos, hoje tem acontecido um fenômeno no meio da igreja. As pessoas não têm mais orgulho de dizer: eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou da Assembleia de Deus, eu professo a fé reformada, eu sou arminiano. Não, porque às vezes, por falta de entendimento doutrinário e de compromisso com o juramento que todos fazem no púlpito diante de Deus quando são batizados, muitas pessoas esquecem que fazem um juramento. Eu quero dizer para você, se você está aqui e quebrou esta aliança com Deus, você está em pecado. Sabe por quê? Porque você rompeu uma aliança com Deus. Você jurou diante de uma assembleia. Você deu a sua palavra que ia ser fiel à doutrina, aos símbolos de fé e à sua liderança. Mas o que é que tem aparecido? Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Eu sou fruto da vida deste conselho. Eu sou fruto da vida desses pastores que me ensinaram, investiram na minha vida, e eu louvo a Deus pela vida deles, e louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana de Manaus, louvo a Deus pela vida do nosso pastor efetivo, que tem mostrado equilíbrio, honra, ética, respeito por esta igreja, respeito por este conselho.
respeito por esta Constituição, respeito pelos nossos símbolos de fé. E é interessante, irmãos, que quando nós temos um compromisso com Deus, isso vem da escola bíblica, a fonte de ensino da igreja. Só que o texto aqui que nós lemos de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, diz que os homens que ensinam têm que ser homens fiéis. Fiéis a quem? A Deus acima de todas as coisas. Aí sim, eu vou para as duas frases e vou passar a palavra para um homem erudito. Né? Daqui a pouco eu vou apresentar. Eu não. O nosso querido professor de ensino, Ricardo Marques. Olha o que o John Stott falou. Nada é mais importante para o discipulado cristão maduro do que ter uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. Eu vou repetir essa frase. Nada é mais importante para o discipulado cristão maduro do que ter uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. John Stott. Mas também, Billy Graham falou uma coisa interessante, olhando para a igreja como uma igreja militante. Nós sabemos que a vida de Cristo foi um alto preço, é claro, mas ele está falando na visão de igreja militante. A salvação é de graça, mas, o discipulado custa tudo o que temos. Sabe por quê? Porque o maior discipulado é o meu testemunho. O maior discipulado é o exemplo de vida. E eu louvo a Deus, querido pastor de ensino da igreja, Ricardo Marques. Eu sempre digo isso para o meu pastor querido e amigo. Eu falo, o senhor é um homem honrado, um homem de Deus, um exemplo. Ele tem compromisso com o ensino. E eu louvo a Deus pela vida dos pastores que aqui se encontram dessa igreja. Homens realmente compromissados com a palavra de Deus. E eu finalizo a minha fala dizendo que viver em comunhão com Deus é colocá-lo no eixo central da nossa existência. E não existe isso sem ensino, sem discipulado, sem compromisso com o aprendizado. Que o Senhor Deus nos abençoe e que o Senhor Deus aplique esta palavra aos nossos corações. Querido pastor Ricardo, Deus o abençoe e obrigado pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma palestra. Também me sinto honrado de ter sido convidado a fazer parte da primeira conferência de ensino da igreja. Agradeço ao pastor Francisco, ao pastor Ricardo pela oportunidade. O tema que me foi proposto foi o papel do ensino nos grandes momentos históricos, reforma, avivamento e movimento missionário. Se quiser já colocar o slide, tá bom? Pronto, já está aí? Eu vou ficar assim também. Está ótimo. Então, vamos para o segundo slide e vamos começar a conversar. O que é ensino? Nós precisamos, antes de começar essa minha palestra, eu gostaria de conceituar com vocês o que é ensino. Porque falar sobre o papel do ensino nos grandes movimentos históricos e não definir o que é ensino, a gente fica meio assim, com aquele conceito meio vago. A palavra de Deus, ela usa duas palavras quando ela vai falar a respeito da proclamação do que ela diz, do que ela acredita como verdade. São duas palavras. A primeira palavra é a palavra querigma. Querigma é mais usado quando a questão é da pregação. Então, a palavra querigma é usada como pregação. É a pessoa que prega a palavra, que prega expositivamente, que disseca o texto sagrado, que fala a respeito da Escritura versículo a versículo, que tira todas as verdades
espirituais ali contidas. É o trabalho do pregador, do pastor, do docente. É o trabalho daquele que fala à congregação. O trabalho do pregador, daquele que trabalha em cima da palavra querigma, é realmente dissecar. Ele pega algo e ele começa um trabalho de mostrar, de revelar para aqueles que estão ouvindo tudo aquilo que pode não estar perceptível à primeira vista. Então, o pregador é essa pessoa, ele usa de diversas artes e ferramentas para fazer esse processo, a hermenêutica, a homilética e tantas outras ferramentas da retórica para estar trazendo isso para a sua plateia. Então, isso é o pregador. Ele tem a obrigação de dissecar a coisa. Já a outra palavra é a palavra didascalia, né? De onde vem o didaquê, né? Aquela famosa carta. Didascalia é realmente o ensino. E qual que é a diferença de querigma para didáscalos ou didascalia? A diferença é que o querigma ele realmente se preocupa em extrair tudo daquela matéria e entregar já mastigado para os seus ouvintes. O que trabalha em cima da didascalia, o didáscalos, ele não tem essa preocupação, ele apenas aponta, ele orienta, ele dá o rumo. Isso é o que o professor faz. O professor, ele orienta, ele dá o rumo, ele aponta. Ele não vai mostrar para você cada lugar aonde você vai esbarrar. Ele vai te mostrar um caminho e você, como bom aluno, a pessoa como bom aluno, ela vai também garimpar esse caminho, ela também vai ter o seu trabalho. Por isso que ensino é essa questão que está colocada aí nessa figura. É uma troca, uma transferência de conhecimento. Mas, ao mesmo tempo que o conhecimento vai para a cabeça de alguém, este conhecimento que é recebido pela cabeça de alguém precisa também ser fomentado. Fomentado, né? Precisa ser alimentado. Precisa acontecer na nossa vida como alunos o que aconteceu na vida do pastor Ricardo. De ele se tornar um excelente leitor, de ele procurar aprender cada vez mais, dele mesmo ir atrás das coisas. Eu fiquei contente quando eu vi uma turma vindo com uma pilha de livros aqui para dentro. E eu olhando esses livros, alguns desses livros não são teológicos. E eu fico contente com isso também, porque a nossa leitura ela deve ser ampla, para nós podermos ter conhecimento daquilo que nós falamos. Conhecimento de causa, conhecimento dos assuntos que nós vamos abordar. Então, enquanto o pregador, enquanto aquele que trabalha no querigma, ele se preocupa em dissecar aquele assunto, o didáscalos, ele orienta, ele dá o caminho. Ele diz, é para lá. Mas o que é que eu vou encontrar no caminho? Não sei, você vai encontrar alguma coisa. Eu posso até te dizer algumas coisas que você vai encontrar, mas o que eu quero é que você vá, que não apenas fique recebendo a questão técnica do conhecimento, mas que você vá e chegue lá aonde eu estou apontando. Esse é o trabalho do professor. E o trabalho do professor de escola bíblica não é apenas entregar a matéria pronta e dissecada aos seus alunos. É produzir no coração e na mente dos seus alunos a curiosidade e o desejo de conhecer mais. É fazer com que o seu aluno seja o seu mestre amanhã. É fazer com que aquele que aprende com você hoje lhe ensine no dia de amanhã. Quando isso acontece, o professor alcançou o seu objetivo. Porque nós, como professores de escola bíblica, nós precisamos fazer com que os nossos alunos eles se sintam motivados a conhecer mais. O pastor José Iron falou aqui sobre os desafios da escola bíblica com muita propriedade e, com a permissão dele, eu gostaria de acrescentar mais um dos grandes desafios da escola bíblica odierna, é justamente a questão do professor da escola bíblica, da pessoa que ensina, da pessoa que fala, da pessoa que está à frente da sala. Olha, irmãos, coisa ruim é você estar numa sala de aula onde o professor fica enchendo linguiça o tempo todo. E fica gué, parece carro velho. Sabe aqueles carros velhos quando está no frio? Com carro a álcool,
e não pega nunca. Aí você puxa o afogador, Ô, meu irmão, eu não venho mais. Eu não venho mais. Eu quero vir para uma escola bíblica que o camarada me pegue, me jogue, me sacuda, tire tudo da minha cabeça, deixe minha cabeça vazia, depois diz, agora enche tu. Que me faça entrar em crise, que eu saia da sala de aula nervoso, com raiva, querendo bater nele. Pastor, que negócio é esse? Nós estamos numa conferência de ensino. Estamos numa conferência de ensino. O meu desejo aqui é que alguns de vocês saiam desse jeito daqui. Mas foi tudo desconstruído, porque o professor ele desconstrói para que seja construído algo dentro de ti. E a gente não pode construir nada sem que aquilo antes seja destruído. Então, ensino é justamente essa troca de informações, essa transferência de conhecimento que gera na cabeça e na mente e no coração daquele que está ouvindo o desejo de conhecer mais aquele respeito. De onde é que vem essa questão do ensino? Vamos andar um pouquinho na história também? Vamos lá para o próximo slide? Se a gente olhar aqui o próximo slide, nós vamos ver duas formas de escrita. Nós vamos ver a escrita dos sumérios e a escrita dos egípcios. Quando nós dividimos a história entre pré-história e história, sabe o que é que divide a história entre pré-história e história? Alguém sabe dizer? É a escrita. A escrita divide a humanidade e o seu tempo em pré-história e história, né? Porque antes da escrita, o entendimento e o ensino acontecia, claro que acontecia, mas era um ensino verbal, onde as pessoas se sentavam e conversavam, e nós encontramos isso no texto sagrado. Vamos para o próximo slide? Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Vamos ler todos juntos? Você... A Bíblia é um livro que se preocupa profundamente na questão do ensino e na questão da integralidade do ensino e da integridade do ensino. Não é somente a questão do ensinar, é o que você está ensinando, o que está sendo dito. Porque nesse contexto bíblico aqui que nós encontramos em Deuteronômio, nós sabemos que o Pentateuco ele começa a ser escrito 1.200 anos antes de Cristo, né? Não nesta época. Na época em que isso aqui está acontecendo, o ensino era verbal, era contado do pai para filho, sentado em casa, comendo à mesa. Então imagine só se um pai começa a ensinar para o filho que Noé foi um cara que subiu nas costas de um cavalo chamado Pégasus e saiu voando por aí, e isso virou um filme chamado História Sem Fim. Aí na sala, no vizinho desse senhor, tem um outro dizendo, Noé foi um camarada que construiu a arca e tal. Na outra casa tem dizendo um cara, Noé foi um cara que tinha asas e brilhava no escuro. Imagina só a bagunça que isso ia causar naquela época. Não existia nada escrito, não tinha nada ainda formulado, não tem Bíblia, para todo mundo dizer assim, abra aí em Deuteronômio capítulo 6, não tem isso. Tem o que eu escutei de papai, e que papai escutou de vovô, e que vovô escutou de bisavô, e bisavô escutou de tataravô, e tataravô, provavelmente, nessa época aqui, escutou do próprio Adão. Porque se você pegar a linha cronológica do nascimento de Adão para frente, você vai ver que Adão quase pega o tempo de Noé. Então essa turma toda que estava ali aprendendo dentro de casa, quando surgia uma dúvida, dizia, não, mas tinha um negócio assim que brilhava, dizia, não, vamos lá na casa do seu Adão e ele vai dizer para nós como é que era. E aí a turma ia lá na casa do seu Adão, e aí, seu Adão, como que era o negócio? Não, o negócio era assim, não, foi desse jeito. Ah, tá bom, então voltava todo mundo para casa sabendo que o seu Adão tinha realmente vivido de verdade.
Isso foi passando, foi sendo colocado, era ensinado assim, verbalmente. Só que chegou um momento em que isso precisou ser sistematizado. E aí entra a questão de Moisés, que percebeu que isso precisava ser sistematizado, porque eu tenho certeza absoluta que outras e outras doutrinas e ensinos começavam a aparecer, como nós temos os códigos hoje, por exemplo, o Código de Hammurabi, que é um código dos mais antigos entre os babilônicos, que fala também sobre o dilúvio, assim como o livro de Gênesis fala. Então, de onde a gente vai aprender? De qual é a verdade? Então, isso começa a ser sistematizado, escrito, para que a verdade não se perca. Então, a importância do ensino é fundamental, porque já foi dito aqui nesta noite que uma comunidade sem ensino é uma comunidade inexistente. Nós não sabemos quem nós somos, nós não conhecemos nossa história, nós não conhecemos nosso passado, nós prejudicamos o nosso presente e nós destruímos o nosso futuro, porque nós não conhecemos a nossa história. Hoje eu vejo tanta gente conversando, debatendo sobre questões tão assim, e, poxa vida, tudo isso seria tão mais facilmente resolvido se nós conhecêssemos um pouco de história. Se olhássemos um pouco para a história, se olhássemos um pouco para o que aconteceu no passado. E no ensino é a mesma coisa. E eu só tenho algo no passado porque foi escrito para eu ter hoje. Então a importância do ensino ela é enorme. A partir do momento que nós deixamos de ter ensino, nós deixamos de ter identidade. Nós não temos identidade mais. A questão do ensino bíblico, do que você crê, e isso vai ser tratado aqui nas outras oportunidades. Pastor Ricardo, não marquei o tempo. O senhor me dá um sinalzinho assim, quando faz assim, ó. Faz assim. Não precisa jogar o sapato, nada. Só fazer assim um sinal, que eu já parei. Eu esqueci de colocar aqui. Eu sou tão assim, tão né, preparado como o pastor José Iron. Perdi, foi embora. Agora, quem me aguente. Se ele não fizer, é problema dele, que eu vou embora aqui até meia-noite. Então, a questão do ensino é fundamental para tudo. Escola bíblica, o que é a escola bíblica? Por que eu faço parte da escola bíblica? Por que eu estou dentro da igreja presbiteriana? Eu estou aqui porque eu gosto do louvor, um louvor legal, balanço os quadris? Ou eu estou aqui pela história, pelo ensino, pela questão doutrinária? É isso que faz nós sermos quem nós somos. Tá? É isso que faz nós sermos quem nós somos. Eu tenho muito orgulho de onde eu venho, que é a questão do Nordeste, do nordestino. Né? Eu falo sempre sobre essa questão, eu falo sobre Euclides da Cunha, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Olha que bonito. Esse negócio, né? Eu sou apaixonado pela minha cultura, pelo meu povo, eu conheço tudo de lá. Eu sei como é que foi, eu conheço a história de Lampião, eu sei a história toda. Eu conheço a história de Maria Bonita, eu sei como é que foram a questão das províncias, do Tratado de Tordesilhas, da questão dos feudos, da questão de como é que foi as capitanias hereditárias. É o meu povo. Então, quando eu falo sobre ele, eu falo com propriedade. E como é bom ouvir a respeito deles assim. E quando eu estou andando lá pelas ruas empoeiradas da minha maravilhosa Paraíba, eu identifico naqueles grãos de poeira que alcançam o meu rosto a história. E a questão do ensino, a questão do que eu recebi, a questão de estar sentado na beira de uma fogueira e ouvir lá meus tios, avós e pais falando coisas, aquilo impregnou e me fez o homem que eu sou hoje. Então, por falta de ensino, nós temos os homens que nós temos hoje. Por falta de ensino, nós temos a sociedade que nós temos hoje. Então, qual que é a importância do ensino? Ela é gigantesca, porque ela sim vai dar um norte para toda a nossa sociedade. Então, o texto de Deuteronômio fala que a questão do ensino para o povo de Deus sempre foi muito importante. Isso, ele fala aqui, ó, você as inculcará a seus filhos. Não era apenas falar uma vez, não era um culto domingo, era inculcar, era bater
bater, ensinar, e ele fala, e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, é Bíblia, Bíblia, Bíblia para cá, Bíblia para lá, Bíblia para cá, Bíblia para lá, Bíblia, 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 Bíblia de novo, Bíblia, Bíblia de novo. Papai, você só fala sobre Bíblia, só, você tem que aprender. Você tem que aprender as Escrituras. E é isso que a palavra de Deus diz que deveria ser feito com aquela turma, e foi isso que foi feito, e é isso que é feito até hoje. E eles têm, os judeus, hoje, uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, onde um jovem de 12 anos, ele conhece a lei inteira. E ele fala a lei decorada. Decorada, de cor, não precisa cola, não. Ele fala decorado. Porque aquilo é importante. A gente fala para os nossos filhos, me fala o nome dos 12 apóstolos, ele fala Pedro, Tiago, João, Neymar. Vamos embora. Próximo slide. Falando ainda um pouco sobre a história da educação, nós não podemos falar de educação sem lembrar dos gregos e dos romanos. Não pode. Porque é nessa civilização aqui que se sintetiza a coisa, tá? Diz ali Monroe, ele disse, é na Grécia que começa a história da educação, com sentido na nossa realidade educativa atual. De fato, são eles que pela primeira vez colocam a educação como problema. E não é como um problema, como algo ruim, é como problema, como uma questão que deve ser trabalhada. A educação é algo que precisa ser trabalhado, o ensino é algo que requer a nossa atenção. Então, no meio dos gregos e romanos, existiam essas escolas, mas eram escolas para ricos. Eram escolas que tratavam apenas de alguns assuntos, como oratória, retórica, artes e literatura. Existiam escolas que tinham ali a sua centralidade no ensino, que era a escola de Homero. Quem ainda não leu Ilíadas ou Odisseia, por favor, leia. Compre, leia. É 800 páginas, 1.200 páginas, não tem problema. Leia. A escola de Atenas e a escola de Esparta. Eram escolas gregas que tratavam a respeito da educação, a respeito do ensino. Próximo slide. Existiam duas correntes maiores nessa questão do ensino. E elas eram divididas em a corrente trivium e a quatrivium. Na trivium, era ensinada gramática, retórica e dialética, que eram as questões mais comuns, as questões do homem, as questões naturais. E existia a questão quatrivium, que estava dentro dessa escola, que tratava a respeito da astronomia, música, a geometria e a aritmética. Porém, mais um toquezinho no slide, era difícil porque era tudo em latim, tudo em grego. Ninguém entendia, o povo não era alcançado por esse tipo de coisa. Era justamente apenas para aquela casta maior. É por isso que nessa época aqui, um filho de ferreiro, ele vai ser o quê? E o neto dele? E o bisneto? E o trineto? Por quê? Porque ele não tinha de quem aprender outra coisa. Então estava lá, tem uns filmes, né, lá do Rei Arthur, aqueles negócios todos, tá o cara lá fazendo a espada, pém, pém, você é bom nisso que você faz? Eu sou bom porque meu bisavô batia desse negócio. E como é, não, meu filho já está ali, aí está o menininho do lado, batendo a colher. Mas está batendo, pô, é aquilo, ele vai aprender aquilo, é aquilo que ele vai aprender. É aquilo ali que ele vai aprender. Jesus era o quê? Por que Jesus era carpinteiro? Porque José era carpinteiro. E o pai de José? Provavelmente também carpinteiro. Ele era conhecido pela profissão. Quem é esse Jesus Nazareno? Não é o filho do carpinteiro? É o filho do carpinteiro? O que é que esse menino está fazendo aqui? Vai cuidar de madeira, menino. Tem mesa quebrada aqui não? Isso era porque existia essa questão de passar a questão do ensino para frente. Próximo, vamos lá. Depois desse período do ensino, da educação, rodando a questão da Grécia,
e de Roma, depois do avanço pelos bárbaros, como disse aqui o pastor José Iron, né, nós temos a questão da Idade Média, e aí surge no século IX a questão da escolástica. Quem é esse rapaz bonito aí? Tomás de Aquino. Os tomistas, né, que trabalham muito a respeito de Tomás de Aquino, da sua dialética, o seu jeito de pensar, né, o seu jeito aristotélico, porque Tomás de Aquino não começa a pensar isso dele só. Não, eu vou começar a pensar no negócio aqui, é fé e razão, é fé e razão, fé e razão. Eu vou criar um troço diferente aqui. Não, ele bebe isso lá da filosofia grega, ele está conversando com os sofistas e com Aristóteles. E ele traz isso agora para dentro da religião, e ele começa a trabalhar isso a partir do século IX, e ele dá início a um período chamado de escolástica, onde a igreja começa a ser responsável pela educação. Cada igreja tem que ter uma escola do lado, e nós vamos ser responsáveis pelo que esse povo acredita, sobre todas as áreas, sobre todas as coisas. Então a igreja romana, ela passa a ser a responsável pela educação da sociedade. E nós sabemos qual é a importância de se controlar a educação, não sabemos? Eles passam a controlar a educação na sociedade, e eles começam a assumir essa questão. E aí começam a surgir os cônegos, que eram os diretores dessas escolas. E eles eram chamados de escolários ou escolásticos. Aí você já sabe de onde é que vem essa palavra escola. É dessa época. A igreja começa a tomar essa frente. E aí surge a questão do conceito do paidagogos, de onde vem a palavra pedagogia, que era um servo que tinha a responsabilidade de educar as crianças de uma casa, de levá-las até o lugar de ensino, de educá-las nas questões básicas da vida. Então a igreja assume isso, e a igreja assumindo a questão da educação, a igreja assumindo a questão do ensino, a igreja romana, ela assume o mundo todo. E aí, como é seu nome, meu irmão? Renato. Renato, você vai ser o Duque da Prússia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Ele falou, glória a Deus. A profecia, eu recebo. Né? O Duque da Prússia. Mas quem é que dá posse para você lá? É a igreja. Então eu chego para você, que eu sou o Papa, aí eu digo assim, ó, é o seguinte, você vai ser o Duque da Prússia. Você vai ter que me... Sabe? Estou construindo uma catedral aqui, a Catedral de São Pedro. Eu preciso de dinheiro. Então, você vai me mandar um cascainho para lá. De vez em quando, vai me dar um cascainho. Não, tá bom, seu Papa, é tudo tranquilo. Aí, daqui a pouco, você acorda brabo comigo. Diz assim, eu não mando mais nada. Aí, eu chego para o outro, como é seu nome? Rani. Aí, eu falo, Rani, tá afim de ser Duque da Prússia? Tô. Diga o seguinte, tem um camarada que não está pagando, não está mandando a ofertinha, não. Tu junta uns camaradas aí, tira ele de lá. Eu te apoio, eu vou colocar outros duques para ir contigo lá e põe ele para correr e você assume a Prússia. Está feito com o negócio. E era desse jeito que a igreja controlava o mundo antigo. A gente passou agora pela coroação de um rei na Inglaterra, não foi? Quem foi que coroou Charles? Foi o bispo da igreja. Se ele não coroa Charles ali, ele fala, eu não vou coroar você não. Acabou, meu filho. Ele ia ficar lá, ó, sentado naquela cadeira, sem a coroa na cabeça. Lá no sistema anglicano, ainda hoje, é a igreja que chancela a monarquia. E agora imagine isso na época, como era. Então a igreja comandava todas as coisas e coordenava todas as coisas. Próximo. Vamos lá. É um pequeno vídeo agora. 50 segundos. Pode clicar de novo. Isso.
Irmãos, o ensino é tão importante. A função de pastor de ensino de uma igreja é das funções mais nevrálgicas que você possa pensar. Porque, graças a Deus, não é o nosso caso aqui. Mas ele pode fazer uma desgraça no meio da igreja. Porque ele tem o povo nas mãos, semanalmente, ouvindo o que ele quer ensinar por 1 hora, 1h30. Ou ele pode ser uma grande bênção, como tem sido o pastor Ricardo, onde a doutrina é reafirmada semanalmente. A igreja sabia que esta função da educação era importantíssima, ela não podia abrir mão disso. Aí um homem chamado Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, numa pequena cidade chamada Wittenberg, logo cedinho de manhã, ele vai até aquela porta daquela catedral, e ele faz aquilo que era comum fazer na época. Ele não estava fazendo algo diferente. Ele leva lá uma folha e prega aquela folha naquela porta, que com certeza já tinham outras folhas ali pregadas, porque eram assuntos que eram para ser discutidos pela comunidade. E ele vai e prega aquilo lá, como trazendo a comunidade à discussão. Lutero nunca quis fazer a reforma, Lutero nunca quis fazer um cisma na igreja romana, nunca foi desejo de Lutero fazer nada disso, mas Deus se apropriou desse momento. E naquela época ali, pertinho de Lutero, o que é que estava acontecendo? A imprensa estava tomando vida através de um homem chamado Gutenberg. Gutenberg, criador da prensa, e ele estava fazendo ali várias tiras, papéis, a gráfica sendo ali surgida ali na frente de todas aquelas pessoas. Então, creio eu, que alguém vê aquela questão do que estava ali, naquelas portas de Wittenberg, escreve aquilo, leva até uma prensa, aquilo é prensado às centenas e aos milhares e começa a ser distribuído no meio do povo. E agora o povo tem nas suas mãos as 95 teses, que era para ser uma questão de discussão teológica, vira agora uma questão do povo. Porque existia um homem chamado Tetzel vendendo indulgências naquela época, e Tetzel dizia: quando o barulho de uma moeda cai no fundo do gasofilácio, uma alma sobe para o céu. E aí Lutero escreve nas 95 teses, se o Papa tem poder de tirar as pessoas do inferno ou do purgatório, porque ele não faz isso sem precisar de dinheiro, movido apenas pelo amor de Deus. Aí o povo pega isso na mão e diz: é verdade, o Papa está me roubando, eu não preciso mais pagar indulgência. Aí lá vem Tetzel vendendo as indulgências de novo. Eu vou vender hoje, gente, promoção, Black Friday. Preço daquele de arrebentar, compra uma alma, leva 10. E aí o pessoal diz: não precisa, Tetzel, comprar mais, porque a gente já sabe que não precisa disso para a gente ser salvo. Imagina a bronca que foi isso lá em Roma. Pode passar o slide. Pode passar o próximo. Então, em 1517, essa daqui é uma foto da Bíblia de Lutero. As 95 teses são pregadas na Catedral de Wittenberg. Em 21, Lutero é excomungado pelo Papa. Em 22, ele é chamado para a dieta de Worms, onde é dito a ele que ele renuncie tudo aquilo. E é onde Lutero fala: não é razoável ir contra a nossa própria consciência, eu não posso negar aquilo que eu creio. E aí vem a questão de Castelo Forte, aquela coisa toda, na dieta de Worms. E aí eles começam a perseguir Lutero. E Lutero, ele vai até um lugar chamado Wartburg, e ele começa a traduzir o Novo Testamento. Mas não já existiam outras traduções? Sim, existiam. Existiam 14 traduções do alemão, da Bíblia para o alemão, naquela época. Só que sabe quanto é que custava uma Bíblia? Um estudioso fez um pensamento, algo, e uma Bíblia, naquela época, custava a mesma coisa que um BMW 0 km hoje. Quem é que comprava isso? E
o linguajar era muito pesado, o povo não entendia. É igual a gente lendo a Bíblia, vez por outra, a gente diz, tem lá um côvado, meio côvado, a gente lê aquilo, meu Deus, o que é côvado? Um éfa, 2 éfa, diga, meu Deus, não sei o que é éfa, o que é éfa? Né? O que é isso, o que é aquilo? Como eu já falei aqui certa vez, né? Que um homem está lá, o Jó, falando que ele tinha enxúndia nas suas ilhargas. A gente lê isso na Escritura, fala, o que é enxúndia nas ilhargas? Sabe o que é enxúndia nas ilhargas? É o pneuzinho que nós temos aí, que não seca nunca. Então, Lutero pega isso e ele diz, já que enxúndia nas ilhargas é pneu, eu vou escrever pneu. E ele faz essa tradução para o povo entender. E a Bíblia de Lutero era muito mais barata e o povo podia comprar, e o povo saiu comprando. E ele traduz o Novo Testamento inteiro, usando o Novo Testamento de Erasmo, que estava também sendo traduzido ali naquele tempo para o latim. Ele pega isso e faz isso em 11 meses. E começa a distribuir essa Bíblia para o povo. E o povo diz, eu posso ensinar, eu posso aprender a Bíblia direto? E Lutero diz, sim, mas eu fui ensinado que eu só posso receber esse ensino bíblico pelos padres. E Lutero diz, não, Deus fala direto com você, com o povo. Deus fala com você. E o povo começa a ler isso, irmãos, e foi uma bomba na igreja romana. Em 1530, a Confissão de Augsburgo ela é escrita. Ele é chamado, mais uma vez, para sintetizar a fé luterana. E quem faz essa Confissão de Augsburgo é um outro homem, um fantástico professor chamado Philippe Melanchthon. É Melanchthon que faz isso, é Melanchthon que sistematiza a questão do luteranismo. Melanchthon era fantástico. Lutero sem Melanchthon, eu acredito que ele não tinha tido tanto êxito como ele teve. É Melanchthon que faz essas coisas chegarem nas mãos do povo. Você vê que a gente fala tanto dos principais, e essa turma que faz parte da coisa, Guilherme Farrell com Calvino, e essa turma toda, né? Calvino, quantas vezes quis deixar o ministério, quis deixar Genebra, quis deixar tudo, foi Guilherme Farrell que disse, você não vai, se você for, eu vou te dar uma surra, e vou te colocar algemado dentro da tua casa, para você não sair de Genebra. E como Guilherme Farrell era mais ou menos do meu tamanho, e Calvino era mais tamanho pocket, ele disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Em 1534, Lutero traduziu a Bíblia toda. Isso começa a correr para todos os lugares. William Tyndale, que é outro que está ali também traduzindo para os americanos, começa a traduzir isso. Irmãos, isso começa a espalhar. A Bíblia começa a ser ensinada. Essa é a importância do ensino da Escritura, da educação na história do mundo. Próximo slide. Nós temos aqui a sala onde Lutero fez toda essa tradução das Escrituras. Você pode ver aqui um MacBook, aqui do lado tem aqui um sinal da internet, Wi-Fi 5G, né? Ali do outro lado, eu fico imaginando, gente, meu Deus do céu, dá uma vergonha, pastor Ricardo, dá uma vergonha em mim, porque eu vejo Paulo, esse pessoal todo, Calvino, com 20 e poucos anos, já tendo escrito quase 40 livros. Eu vejo essa turma que não tinha Google, a gente fala, dá um Google aí. Aí o pessoal vai lá, enquanto a gente está pregando, tem gente no Google. É mesmo esse negócio? Deixa eu ver se esse negócio está certo mesmo. Né? E a gente está aqui com a ferramenta, eu estou aqui com a ferramenta na mão, que eu tenho 15 mil livros aqui dentro. E nós não criamos nada, nós não fazemos nada. Essa turma sem internet, sem tablet, sem nada, uma pena e um papel, e a presença do Espírito de Deus, e eles faziam essas coisas maravilhosas que fizeram na história. Esse é o lugar onde Lutero ficou, durante quase 15 anos, enfurnado nesse lugar, trabalhando na tradução das Escrituras. E Lutero disse assim, eu gostaria, com o trabalho dele, que a mulher mais simples pudesse ler os evangelhos e as epístolas do apóstolo Paulo. Gostaria que essas palavras fossem traduzidas para todas as línguas, a fim de que não só os escoceses, os irlandeses, mas os turcos, os sarracenos pudessem lê-las. Desejo para o lavrador, que o lavrador as cante para si mesmo enquanto trabalha com seu arado, e o viajante preencha com elas a monotonia de sua viagem.
Todo pregador deve seguir isso aqui. Eu já ouvi o Nicodemos falar certa vez, o pregador tem que ser profundo para trazer profundidade para aqueles que o estão ouvindo, mas ele também deve ser simples, para que o mais simples que estiver sentado à frente dele possa entender aquilo que ele está falando. Um pregador que para ouvi-lo, você tem que colocar uma roupa de mergulho, nem todo mundo tem roupa de mergulho. Próximo slide. Chegamos no São Calvino. São Calvino, em 1536, esse nosso amado irmão, ele, depois de toda essa questão do eclodir da reforma e tudo, ele começa também a trabalhar, não é somente Martinho Lutero que está trabalhando na Alemanha, começa um outro homem fantástico, que eu amo muito a vida dele, chamado Ulrico Zwinglio, ele começa a trabalhar na Suíça. Olha, Zwinglio era outro homem apaixonante, nós precisamos conhecer mais sobre a vida de Zwinglio. E também ali ao sul da Suíça tem João Calvino, trabalhando também, criando, escrevendo, principalmente as Institutas. Você já leu as Institutas? Em 1536, ele defendeu, junto ao seu conselho, o ensino em Genebra como obrigatório, e isso fez com que a primeira escola aberta para crianças fosse ali instalada, a primeira escola para crianças de toda a Europa. Calvino começou a preocupar-se com a questão do ensino. Em 1541, ele estruturou o sistema de ensino. Em 1559, ele inaugurou a Academia de Genebra. E eu pergunto para os irmãos, por que ele tem esta vontade tão grande e esta dedicação tão grande ao ensino? Porque ele sabe que é ali que está o segredo, da perpetuidade do movimento. Porque não adianta nada ter um João Calvino na ponta e um João ninguém na outra. Porque entre o João Calvino e o João ninguém já perdeu-se tudo. Não adianta nada nós termos professores profundíssimos na história, se isso não é repassado para os que vêm depois. E essa é a preocupação de Calvino. Eu vou morrer, e eu tenho que deixar algo para essa posteridade que vem depois de mim. Eles têm que continuar pensando dessa forma, como eu creio que é a verdade. Próximo slide. Durante a Reforma Protestante, a Academia de Genebra funcionou como uma escola de missões, formando e enviando missionários para a Europa e o Novo Mundo. Criada por Calvino, ela influenciou trabalhos missionários na França, Holanda, Escócia e até mesmo no Brasil. Próximo slide. Vocês conhecem, pode passar. Vocês conhecem esse lugar. Esse lugar está na frente da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. É lá onde aconteceu a questão, essa questão da primeira ceia, do primeiro culto protestante. E sabe quem mandou esses primeiros missionários para cá, para o Brasil? Em 1555, se eu não me engano, agora me foge a memória. Em 1500 e pouco, sabe quem mandou? Calvino. Calvino manda missionários reformados para o Brasil, homens franceses chamados de huguenotes. 2 pastores, Pierre Richier e Guilherme Chatier, eles vêm ao Brasil para pregar a fé reformada. Em 1500 e pouco, e esses homens aqui, enviados por João Calvino, escreveram uma confissão de fé chamada Confissão de Fé de Guanabara. Nós temos uma confissão de fé brasileira, Confissão de Fé de Guanabara. Ela é anterior à Confissão de Fé de Westminster. A nossa confissão brasileira, ela é anterior à Confissão de Fé inglesa, da Assembleia de Westminster, do pessoal lá que se juntou tantos anos. Nós temos uma confissão de fé que foi criada aqui no Brasil. Foi escrita no Brasil em 1550 e pouco, por esses 2 homens. E eles escreveram essa confissão de fé diante de uma acusação e diante de uma condenação à morte. Quem os prendeu? Um homem chamado Villegagnon.
os prende e diz: vocês vão escrever o que vocês acreditam sobre a fé reformada. E eles escrevem, e essa escrita se torna a Confissão de Fé de Guanabara, e é a confissão por escrito que levará eles à condenação e à morte. Próximo. Qual é a importância do ensino? A importância do ensino é isso aqui. Nós temos hoje na América do Norte 268 milhões de evangélicos. Na Europa, 565 milhões. Na Ásia, 379 milhões. Na Oceania, 28 milhões. Na África, 667 milhões. E aqui na América, 612 milhões, aqui na América do Sul, de pessoas que seguem a Cristo e que acreditam nas Escrituras como sua única regra de fé e prática. Por quê? Por que eu tenho as Escrituras hoje em minha mão? Por que eu acredito que 99% das Escrituras são integrais e não há nela nenhum erro, nenhum equívoco? Que elas são inerrantes, infalíveis, inspiradas por Deus, porque homens se debruçaram sobre o trabalho do ensino, da educação. Meus queridos irmãos, próximo slide para a gente terminar. Eu quero terminar agradecendo e dizendo a vocês que esse trabalho do ensino, da educação, é nosso. É sua responsabilidade na sua casa ensinar a sua família. Não jogue isso, não terceirize. Não jogue isso no ombro dos professores da escola bíblica. Não jogue isso nos tios, nas tias. É você. É seu. Ah, meus filhos estão tendo problema, eu vou trazer eles para aprenderem a Bíblia na igreja. Não, eles têm que aprender a Bíblia em casa. É lá, é na mesa. É antes de comer, vamos orar. É antes de deitar, vamos orar. É antes de levantar, vamos orar. Mas você vai ser chato, vou ser chato. É antes de fazer qualquer coisa. Nós temos tradições lá em casa muito bem definidas a respeito de algumas coisas. E uma entre elas é toda vez que a gente vai fazer compra no mercado e volta, a gente põe as sacolas em cima da mesa e a gente ora por aquilo. E a gente agradece e diz: vamos agradecer porque isso aqui vem de Deus. Então, quando você estiver comendo essa salsicha, você sabe de onde ela vem. E as meninas comem a salsicha, podem até ter vontade de reclamar, mas não reclama porque vem de Deus. Vem de Deus. Come isso aí, minha filha, dê glória. Aleluia. E Deus o tempo todo. E nós, como professores de escola bíblica, nós temos uma grande responsabilidade em nossos ombros. Transmitir com fidelidade aquilo que nós temos recebido de Deus. Pastor Ricardo, muito obrigado. Deus abençoe a todos os irmãos e que tenhamos uma excelente conferência no dia de amanhã e depois para a glória de Deus. Amém.